Existe uma dor que você carrega e que ninguém vê. Uma presença invisível que ocupa o trono da sua alma, mesmo depois de partir. Carl Jung descobriu algo perturbador sobre essa dor. Ela não é sobre a pessoa que foi embora. É sobre a sombra que você projetou nela e que agora vive dentro de você como um fantasma psíquico. Esse fantasma se alimenta da sua energia vital, criando uma prisão emocional onde você é tanto o carcereiro quanto o prisioneiro. A verdade é brutal. Enquanto você se apega ao que partiu, você está rejeitando a própria vida. Seu inconsciente sabe disso. Por isso, a angústia noturna. Por isso, o vazio que persiste mesmo em meio à multidão. Mas existe uma porta de saída que poucos encontram. Uma passagem secreta no labirinto da psique que Jung mapeou com precisão cirúrgica. Essa jornada não é sobre esquecer. É sobre algo muito mais profundo e transformador. É sobre resgatar os pedaços da sua alma que você entregou a quem não mereceu. E o que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você enxerga essa dor. Porque a verdadeira pergunta não é por que ela foi embora. A verdadeira pergunta é assustadoramente diferente. Jung dizia que toda relação é um espelho. Mas o que acontece quando o espelho se quebra? Os fragmentos não desaparecem. Eles permanecem cravados na sua psique, refletindo uma imagem distorcida de quem você é. Cada memória que você revisita é um pedaço de vidro cortando por dentro. Você não está sentindo falta da pessoa real. Você está sentindo falta da projeção que criou sobre ela. Uma construção do seu inconsciente que serviu a um propósito específico na sua jornada. Essa projeção funcionava como um recipiente para partes não integradas de você mesmo. Quando a pessoa partiu, o recipiente quebrou, mas o conteúdo permaneceu sem lugar para ir. Agora essas energias psíquicas vagam pelo seu mundo interior como espíritos sem descanso. Elas aparecem em sonhos, em gatilhos emocionais inexplicáveis, em padrões que você repete sem compreender. O apego não é amor. É uma defesa primitiva contra o confronto com sua própria totalidade. É mais fácil sofrer por alguém que partiu do que enfrentar o vazio que essa ausência revelou. Mas esse vazio não é seu inimigo. Ele é o portal. No fundo da sua dor, existe um arquétipo ancestral. O medo primordial do abandono. Esse medo não nasceu com essa relação. Ele é anterior a você. Está inscrito no código profundo da psique humana, transmitido através de gerações. Desde os tempos em que ser deixado para trás significava morte certa. Seu inconsciente não distingue entre abandono emocional e ameaça de sobrevivência. Para ele, a dor é a mesma. Por isso a intensidade. Por isso a sensação de que você não vai sobreviver a essa perda. Mas Jung descobriu algo revolucionário. Esse medo carrega dentro dele o seu oposto, a promessa de individuação. O abandono que você sofreu não é um acidente cósmico. É um chamado brutal da psique para que você finalmente se encontre. Porque enquanto você dependia daquela presença para sentir-se completo, você estava dormindo. Estava vivendo através de outro. Agora, na ausência, na solidão forçada, na dor que rasga, algo está tentando nascer. Uma versão de você que não precisa de validação externa para existir. Mas esse nascimento exige um sacrifício psicológico que a maioria se recusa a fazer. Você criou rituais secretos para manter a presença viva. Verifica redes sociais. Revisita conversas antigas. Frequenta lugares que trazem memórias. Escuta músicas que funcionam como portais temporais. Jung chamaria isso de participação mística, uma fusão inconsciente, onde os limites entre você e o outro se dissolvem. Esses rituais não são conscientes. Eles operam nas profundezas, comandados por forças arquetípicas que buscam completude através da união. Mas a completude que você busca no outro é uma ilusão. É o que Jung chamou de projeção do self. Você projetou sua própria totalidade potencial em outra pessoa e agora sente que perdeu a si mesmo. Cada vez que você performa esses rituais, você alimenta o fantasma, você reforça a prisão. Você diz ao seu inconsciente, eu não existo sem essa pessoa. E o inconsciente, sempre obediente, cria sua realidade de acordo com essa crença. A dor se perpetua não porque o amor era verdadeiro,
mas porque você escolhe inconscientemente alimentá-la. Existe um poder perturbador nessa descoberta, porque se você tem poder de manter a prisão, você tem poder de destruí-la. Para que algo novo nasça em você, algo precisa morrer. Essa é a lei alquímica que Jung estudou profundamente. Nigredo, a fase do enegrecimento, da putrefação, da morte simbólica. Você está nela agora, mesmo que não reconheça. A pessoa que você era quando estava naquela relação precisa morrer. Não metaforicamente, psicologicamente, concretamente. Seus padrões, suas crenças sobre amor, sua identidade construída em relação ao outro, tudo precisa se decompor. Essa morte assusta, porque parece o fim. Mas os alquimistas sabiam. A morte precede a transmutação. O ouro filosófico, a sua versão mais elevada, só emerge das cinzas da dissolução total. Você tem medo de soltar, porque soltar parece aniquilação. Mas segurar é que está te aniquilando. Cada dia que você se apega ao que partiu, você mata um pouco de si mesmo. Você sacrifica o presente por um passado que nunca foi o que você imaginou. Jung viu pacientes definharem por décadas, habitantes de relacionamentos fantasmas, presos em templos psíquicos dedicados a pessoas que seguiram em frente. A pergunta que ninguém quer fazer é: quanto da sua vida você vai sacrificar nesse altar? Existe algo que você não quer admitir, uma verdade escondida nas camadas mais profundas da sombra. A pessoa que partiu te deu algo além da dor. Ela te deu uma desculpa, uma razão para não crescer, para não se responsabilizar, para permanecer na posição confortável da vítima. Essa é a parte da sombra que Jung insistia que devemos integrar, a parte que secretamente se beneficia do sofrimento. Porque enquanto você sofre, você não precisa agir, não precisa arriscar, não precisa enfrentar o terror da sua própria potência. A dor se tornou sua identidade. Quem você seria sem ela? Essa pergunta apavora, porque a resposta é desconhecida. É mais seguro permanecer no conhecido sofrimento do que atravessar para o desconhecido da sua liberdade. Mas seu inconsciente está cansado dessa farsa. Por isso os sonhos perturbadores. Por isso a ansiedade crescente. Por isso algo dentro de você grita cada vez mais alto. A sombra quer ser vista. Ela quer que você reconheça. Você tem usado essa dor como escudo contra a vida. E esse reconhecimento, por mais brutal que seja, é o início da verdadeira libertação. No centro da sua psique, existe uma força que Jung chamou de Self, a totalidade potencial do seu ser. Essa força é mais inteligente que seu ego. Ela não se importa com suas narrativas de vítima ou seus apegos sentimentais. Ela quer apenas uma coisa: que você se torne quem realmente é. E às vezes, para cumprir esse objetivo, o Self orquestra perdas. Relacionamentos terminam não porque o universo é cruel, mas porque aquela dinâmica estava impedindo seu desenvolvimento. A pessoa que partiu estava ocupando um espaço psíquico que precisa ser liberado para algo maior. O Self não negocia. Ele remove obstáculos, mesmo quando esses obstáculos parecem ser o que você mais ama. Essa perspectiva inverte completamente o significado da sua dor. O que parecia rejeição é revelação. O que parecia fim é recomeço. O que parecia perda é proteção. Mas você precisa ter coragem para ver além da superfície emocional. Precisa perguntar: o que essa perda está tentando me mostrar sobre o próximo nível da minha jornada? Essa pergunta muda tudo, porque ela transforma você de vítima em protagonista, de abandonado em escolhido, de perdido em direcionado. Existe uma diferença crucial entre solidão estéril e solidão fértil. A primeira é evitação. Você está sozinho, mas mentalmente habitando o passado ou fantasiando futuros impossíveis. A segunda é presença. Você está sozinho e finalmente verdadeiramente consigo mesmo. Jung passou anos explorando essa solidão fértil. Ela é onde a individuação acontece. É no silêncio, na ausência de distrações relacionais, que você finalmente escuta as vozes arquetípicas do seu inconsciente. Essas vozes têm estado chamando por anos, mas eram abafadas pelo ruído da codependência. Agora forçado a estar sozinho, você não tem mais para onde fugir. É aterrorizante.
é libertador. Nessa solidão, você começa a perceber quantas das suas opiniões não eram suas, quantos dos seus desejos foram implantados, quantas das suas escolhas foram feitas para agradar, para manter, para não perder. Você viveu tanto tempo em função do outro que esqueceu sua própria frequência. Mas ela está aqui, esperando, pulsando baixo, mas constante. E quanto mais você se permite habitar essa solidão sem preenchê-la compulsivamente, mais clara essa frequência se torna. Você está se encontrando pela primeira vez. Quando você projeta sua completude em outra pessoa, você lhe dá um poder que não deveria ter. Você faz dela seu Deus, seu Sol, seu centro gravitacional. Jung viu isso repetidamente. Pessoas que orbitavam outras, sem eixo próprio, sem luz interna. E quando o centro desaparece, o satélite perde o rumo. É o que está acontecendo agora. Mas há uma segunda fase que poucos alcançam: a retirada consciente da projeção. É quando você reconhece que tudo o que admirava no outro são potenciais não realizados em você. A inteligência que você via nela existe em você. A paixão que ele demonstrava está adormecida em você. A liberdade que ela personificava é sua por direito. Você não perdeu metade de si quando ela partiu. Você ganhou a oportunidade de integrar essa metade. Esse é o segredo alquímico. A pessoa que você amou era um espelho do que você precisa desenvolver. E agora que o espelho se foi, você pode finalmente se tornar a imagem refletida. Mas isso exige uma inversão radical de perspectiva. Exige que você pare de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Exige que você se torne o amante e o amado. Existe um arquétipo poderoso ativado em você agora, o órfão. Jung reconheceu sua força. Ele carrega tanto a ferida quanto o potencial heróico. O órfão é aquele que foi deixado, mas que, por necessidade, desenvolve recursos internos extraordinários. Ele aprende a contar consigo mesmo. Ele descobre forças que nunca teria acessado na segurança da união. Você está sendo iniciado nesse arquétipo, mesmo que resista. A dor que você sente não é apenas pessoal, é uma dor ancestral, mítica. Todos os heróis das grandes narrativas foram órfãos, abandonados, rejeitados, forçados a encontrar seu próprio caminho. E é precisamente essa rejeição que os forja. Sem ela, eles permaneceriam comuns, não realizados. A pergunta crucial é: você vai permanecer na ferida do órfão ou vai acessar seu poder? Porque esse arquétipo tem dois destinos. Um é a amargura perpétua, a identidade eterna de rejeitado. O outro é a autossuficiência sagrada, a descoberta de que você é seu próprio lar. A escolha parece abstrata, mas ela se manifesta em cada pensamento, cada ação, cada momento em que você decide nutrir a ferida ou cultivar o poder. Jung entendia algo que a psicologia moderna esqueceu. Merecimento não é sobre autoestima superficial. É sobre alinhamento com o self. Quando você diz, eu mereço mais, não está fazendo uma afirmação egóica. Está reconhecendo uma verdade arquetípica. Você merece o que está alinhado com sua individuação, com seu desenvolvimento máximo. E aquela pessoa, aquele relacionamento, não estava. Pode ter sido necessário para um estágio da sua jornada, mas esse estágio terminou. O inconsciente sempre sabe antes do ego. Por isso você pode ter sentido a desconexão meses antes do fim. Por isso algo dentro de você já estava preparando a separação. Mas o ego se apega porque tem medo do vazio, do desconhecido. Então você se convence de que ainda funciona, que ainda é o que você quer, que você não pode viver sem. Mas seu inconsciente não mente. Ele já decidiu. E quando você finalmente alinha seu ego consciente com essa verdade inconsciente, algo extraordinário acontece. A dor diminui. Não porque você esqueceu, mas porque parou de lutar contra o fluxo natural da sua evolução psíquica. Existe um veneno que você pode estar bebendo sem perceber: o ressentimento. Jung o via como um dos maiores obstáculos à individuação. O ressentimento te mantém energeticamente ligado à pessoa que te feriu. Cada pensamento de raiva, cada fantasia de vingança, cada como ela pôde,
É um cordão invisível reconectando vocês. Você pensa que está se protegendo, mas está se acorrentando. O ressentimento é especialmente sedutor porque dá a ilusão de poder. Enquanto você odeia, você sente que está fazendo algo que não está passivo, mas é uma ilusão. O ressentimento é passividade disfarçada de força. É a recusa de seguir em frente, mascarada como justiça moral. E o preço é sua energia vital. Cada momento gasto ruminando é um momento roubado da sua reconstrução. Jung recomendava o que ele chamava de amor fati, amor ao destino. Não aceitação passiva, mas reconhecimento ativo de que tudo o que aconteceu contribui para quem você está se tornando. Isso não significa perdoar a ação. Significa libertar-se da prisão emocional. Significa escolher sua evolução acima da sua vingança. Jung estudou um mito poderoso que descreve exatamente o que você está vivendo, a jornada noturna do mar. O herói é engolido por um monstro marinho e atravessa a escuridão de seu ventre. Dentro desse lugar de morte aparente, acontece uma transformação. O herói emerge renascido, com poderes que não possuía antes. Você está dentro do ventre da baleia. A perda que você sofreu te engoliu. Tudo está escuro. Você não sabe se vai sobreviver. Mas essa escuridão não é o fim, é o útero da transformação. Dentro dela, partes antigas de você estão morrendo enquanto novas estão sendo gestadas. O processo não é opcional. Você não pode acelerar a gestação. Você precisa confiar no tempo psíquico, que é diferente do tempo cronológico. Mas existe algo que você pode fazer. Parar de lutar contra a escuridão. Parar de tentar voltar ao que era antes, porque o caminho de volta está fechado. O único caminho é através, e através significa mergulhar ainda mais fundo, não em desespero, mas em rendição consciente ao processo transformador. Do outro lado dessa jornada noturna, uma nova versão de você espera. Existe um paradoxo central na cura de uma perda. Quanto mais você tenta não sentir a dor, mais ela persiste. Jung entendia isso profundamente. Ele sabia que a psique não responde à repressão. Ela responde à integração. Você não cura evitando o que dói. Você cura atravessando conscientemente. Isso significa permitir que a tristeza venha quando vier. Significa chorar sem julgamento. Significa sentir a raiva sem transformá-la em ação destrutiva. Significa habitar a solidão sem preenchê-la compulsivamente. Essa é a descida necessária. E ela assusta porque parece que, se você permitir sentir completamente, vai se afogar na emoção. Mas o oposto é verdadeiro. É a resistência que prolonga. Quando você permite que a emoção se mova através de você, ela completa seu ciclo e se vai. Jung chamava isso de função transcendente, a capacidade de manter os opostos, dor e esperança, perda e renovação, simultaneamente, até que surja uma terceira posição, uma síntese. Mas você não pode forçar essa síntese. Ela emerge naturalmente, quando você para de lutar contra o processo, quando você finalmente confia que a psique sabe curar a si mesma. Você está idealizando. É inevitável e humano, mas é uma mentira psicológica. Sua memória está editando a narrativa, removendo os conflitos, suavizando as incompatibilidades, magnificando os momentos de conexão. Jung alertava sobre isso. A idealização é uma defesa contra a ambivalência, porque admitir que a relação tinha problemas reais significa confrontar sua própria participação neles. Significa reconhecer que você escolheu ficar em dinâmicas disfuncionais. Significa aceitar que talvez você não queria apenas essa pessoa, você queria a fantasia que construiu ao redor dela. A versão real tinha defeitos, te decepcionava, te frustrava. Mas essas memórias foram empurradas para a sombra e agora só o brilho permanece na consciência. Essa idealização te mantém preso porque você está tentando voltar para algo que nunca existiu. O trabalho então é trazer a sombra da relação para a luz. Lembrar também dos momentos difíceis, dos padrões tóxicos, das suas próprias concessões. Não para demonizar a pessoa ou a relação, mas para ver com honestidade. E na honestidade, a prisão começa a se dissolver.
Existe uma quantidade finita de energia psíquica disponível para você a cada dia. Jung chamava isso de libido, não apenas no sentido sexual, mas como força vital geral. E agora, uma parte enorme dessa energia está sendo drenada para manter viva uma presença que já não existe. Imagine quantos pensamentos por dia são dedicados a essa pessoa. Quantas emoções são consumidas ruminando o passado. Quanta criatividade é sufocada pela melancolia. Essa é sua energia vital sendo desperdiçada. Mas existe uma lei psíquica. A energia que você retira de uma área automaticamente se torna disponível para outras. Quando você finalmente solta, quando retira seus investimentos emocionais do fantasma, algo notável acontece. Você sente um retorno de vitalidade. Projetos que estavam estagnados ganham movimento. Relacionamentos que estavam em segundo plano florescem. Aspectos de você que estavam dormentes despertam. Porque a energia que estava aprisionada no passado agora flui para o presente. Jung viu isso repetidamente. Pacientes que, ao processar perdas antigas, experimentavam um renascimento criativo e relacional. Mas essa liberação de energia não acontece por desejo. Acontece por trabalho psicológico consciente. Jung dedicou sua vida a entender como a psique unifica opostos. E neste momento, você está sendo chamado a fazer exatamente isso, unificar o amor que sentiu com a necessidade de seguir em frente. Unificar a gratidão pelas lições aprendidas com a raiva pela dor sofrida. Unificar a memória preciosa com o imperativo do esquecimento funcional. Esses opostos parecem impossíveis de manter simultaneamente. Sua mente quer escolher. Ou era tudo bom, e então a perda é injusta, ou era tudo ruim, e então você foi tolo. Mas a verdade sempre habita o paradoxo. A relação foi significativa e precisava terminar. Você amou genuinamente e merece algo diferente. Ela foi importante e você precisa soltar. Quando você consegue manter esses opostos sem colapsá-los em uma narrativa simplificada, algo alquímico acontece. Jung chamava de conjunctio, a união sagrada dos opostos que produz uma transformação. Você não esquece nem se apega. Você transcende. Você carrega a experiência como sabedoria, não como ferida. E nesse estado transcendente, você está finalmente livre, não porque esqueceu, mas porque integrou. Existe uma revelação final que poucos alcançam. Você pode se tornar para si mesmo o que buscava no outro. Jung entendia que todos os desejos relacionais são, no fundo, anseios pelo self. Quando você buscava ser visto, era o self querendo ser reconhecido. Quando você buscava ser amado, era o self querendo ser integrado. Quando você buscava conexão, era o self querendo unificar as partes fragmentadas de você. A pessoa externa foi apenas um símbolo temporário, um catalisador. Mas o verdadeiro relacionamento sempre foi interno. E agora você tem a oportunidade de cultivá-lo diretamente. Isso não significa narcisismo ou isolamento. Significa estabelecer uma relação consciente e amorosa com todas as partes de você. A sombra e a luz, a ferida e a força, a criança e o sábio. Quando você faz isso, algo milagroso acontece. Você para de precisar de validação externa para se sentir inteiro. Você ainda pode desejar parceria, mas não mais por desespero, por escolha, por complementaridade, não para preencher vazio, mas para compartilhar plenitude. Esse é o relacionamento maduro que só é possível depois que você aprendeu a se amar completamente. Jung tinha uma visão para a vida humana que transcendia a felicidade superficial, individuação. É o processo de se tornar quem você verdadeiramente é, integrando todos os aspectos da psique, realizando seu potencial único. E essa perda que você sofreu é um portal para a individuação. Parece cruel, mas a psique não se importa com seu conforto. Ela se importa com sua totalidade. E às vezes, para alcançá-la, você precisa ser despojado do que é familiar, seguro, conhecido. Precisa ser forçado a confiar em si mesmo de formas que nunca precisou. Precisa desenvolver recursos internos que permaneceriam dormentes
em uma relação confortável. A individuação não é um processo suave, é uma forja, e você está nela agora, sendo moldado pelo fogo da perda. Mas o que emerge desse processo é uma versão de você mais autêntica, mais resiliente, mais completa. Uma versão que não teme a solidão porque encontrou companhia interna, que não teme a rejeição porque validou a si mesma, que não teme o futuro porque confia no processo. Essa é a promessa, não de que a dor vai desaparecer instantaneamente, mas de que ela tem propósito, de que você está sendo transformado. Você chegou ao fim desta jornada, mas algo dentro de você está começando. Jung diria que você está na fase da rubedo, o avermelhamento alquímico, onde o ouro filosófico finalmente emerge. Você não é mais quem era quando entrou nessa dor. Partes de você morreram, mas eram partes que precisavam morrer. Ilusões se dissolveram, mas eram ilusões que te aprisionavam. Você está mais nu agora, mais vulnerável, mas também mais real. E nessa realidade crua, existe uma beleza que você não conhecia, uma força que não reconhecia, um potencial que estava esperando para ser liberado. A pessoa que partiu não te destruiu. Ela te despertou, forçou você a se confrontar, a questionar, a crescer. E agora você está de pé, não perfeitamente curado, mas fundamentalmente transformado. Você aprendeu a verdade mais importante. Você é capaz de se sustentar, de se reconstruir, de se amar. Não precisa de quem foi embora para ser completo. Você é o relacionamento mais importante da sua vida. E essa jornada pela sombra te ensinou a honrar isso. O futuro está aberto e, pela primeira vez, você está verdadeiramente livre para habitá-lo. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também.